Olá, gente, comunidade do Educalá. É uma alegria falar com vocês. O Emerson me pediu para trazer alguma coisa a respeito de alfabetização e eu gostei da proposta. Sempre que for para falar de algo que é aquilo que é a minha vida, que é a minha prática, aquilo que eu me dediquei, né, por algum tempo, eu sim falarei e levarei a minha contribuição. Então, a Emerson me pediu para falar a respeito de alfabetização e eu acho que eu me sinto confortável de falar sobre esse assunto, porque foi a minha primeira experiência na minha vida, foi meu primeiro trabalho, inclusive foi como professora alfabetizadora. Eu era ainda uma jovem, não tinha nem 18 anos de idade, já estava ali na área da educação, começando os meus primeiros passos e recebi o desafio de alfabetizar adultos, né, no antigo Mobral, nos anos 80. Então foi ali minha primeira atividade e marcou minha vida. Então durante o período em que eu me preparei para trabalhar com adultos, não é? Nós éramos treinados mesmo. Os professores eram treinados para ensinar e nós usávamos os métodos tradicionais, mas depois tive a oportunidade de ser treinada também na universidade para trabalhar com os métodos modernos de alfabetização, já trabalhando, não é, os analíticos, enfim, foi uma outra experiência também diferente. Tudo fez parte da minha vida e depois, anos que se passaram à frente, também pude aplicar esta mesma modalidade de alfabetização mediante palavras geradoras, que era do famoso Paulo Freire, com crianças, ou seja, uma associação entre método Paulo Freire e construtivismo na alfabetização de crianças. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar tudo isso na escola. E então, na verdade, anos, mais à frente, início dos anos, né, já metade de 2000 e nos anos 2005 por aí, foi quando eu conheci o método fônico. Então, tive a curiosidade de aprender sobre o assunto, né? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vamos ficar um pouquinho na parte histórica para conhecer, né? Para encorajar vocês de que realmente quem optou por essa modalidade de alfabetização fônica com certeza fez a melhor escolha. Então eu vim para fortalecer em vocês a vontade de continuar a trabalhar com as suas crianças com este método, sabendo que vai dar certo, tá bem? Mas então nós vamos conversar um pouquinho, vou dividir um pouquinho essa conversa entre uma parte histórica, uma parte teórica e uma parte didática, que eu vou fazer em 3 vídeos separados para que a gente, para que não tenha problema aqui na nossa gravação. Então, importante lembrar que o que é método, né? Que é importante ter um método. Os métodos de alfabetização, de certa forma, eles sistematizam o trabalho do pai. Nós vamos falar aqui para pais educadores. Então é preciso que o trabalho da alfabetização seja estruturado para que vocês tenham noção do que estão fazendo, de que em que pé estão, e das perspectivas do desenvolvimento da criança, daquele seu filho, né, daquela sua criança. Então é importante que tenha método, sim, né? Método é isso, método é caminho, método é uma organização, um processo por onde você vai andar para chegar a um determinado objetivo. Bom, então, quando a gente fala de alfabetização, é importante a gente lembrar de que sempre se alfabetizou, por mais que o nome seja um nome novo, mas sempre se ensinaram as crianças ou outros adultos a ler e a escrever. E esses passos, se nós remontarmos à antiguidade, nós vamos ver na história que as práticas convencionais, as práticas mais acertadas de ensino das letras, da leitura, né, eram práticas de memorização, de treinos de memorização, eram práticas de decodificação. E era assim que as crianças aprendiam. Você vai ver pela Bíblia mesmo os registros
próprio Deus orientando a Moisés de como deveria ensinar as crianças, de como os pais deveriam ensinar os seus filhos, e ele diz que é repetindo, 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 né? De manhã, de tarde, de noite, sentado, deitado, levantando, andando. Isso era, traduzindo filosoficamente, era a prática de treino, não é? Ou seja, a criança precisa de treino para que ela possa aprender. E essa também era a forma utilizada para se ensinar, não somente o livro da lei, mas ensinar também, depois, tempos depois, os códigos alfabéticos de cada povo, de cada gente, né? E essa prática, ela se repetiu ao longo de muito tempo, de toda a história, né? As práticas eram de repetição, reconhecimento da grafia, cópias, né? Eram ditados e pequenos textos, pequenas sentenças, né? Essas eram as práticas repetidas por muito tempo. Ao longo da história sempre foi assim. Quando a gente olha para os nossos tempos mais modernos, e a gente olha assim, mas é tão difícil ensinar meu filho a ler, a escrever, né? Porque assim, a língua por natureza é complexa. Né? Mas o fato dessa língua ser complexa não significa que o ato de ensinar deve ser complexificado, né? Então a gente vê que as pessoas, especialmente a academia, complexifica, dificulta para que as pessoas não aprendam a ensinar isso, que é fácil, na verdade, não é difícil não é? Mas parece que se fortaleceu a ideia de que somente alguns iluminados podem deter este conhecimento do ensino, né? Então aí essa coisa fica concentrada na mão de alguns, e o que a gente viu é que ao longo do tempo a gente tem aí esses resultados que são catastróficos de alfabetização, né? E os exames mostram isso cada vez mais. A Provinha Brasil, né, o exame de alfabetização de criança mostra isso, que o método não tem funcionado. Mas é uma coisa assim que é ideológica. Né? Se a gente partisse do princípio, se a gente conseguisse entender que um método de alfabetização utilizado, ele está impregnado de uma certa filosofia, acho que nós conseguiríamos já resolver uma série de situações, né? Então, uma vez que se trata de filosofia e não de uma questão didática e de pedagogia funcional, então aí realmente é uma questão de outra natureza. Nós não vamos conseguir resolver isso, porque trata-se de conflitos de ideias, né, de concepções aí, de formação de homem, né, de sociedade que se pretende, de estrutura que se pretende. E uma vez que isso é filosófico, cabe agora a nós pais também aplicarmos a nossa filosofia nessa alfabetização dos nossos filhos. Portanto, o nosso método também não vai deixar de ser filosófico, certo? Porque nós estamos nesse conflito aí, não é? E o conflito, como ele se tornou filosófico, uma coisa é certa, essa nossa tem funcionado, né? A nossa forma de ensinar, ela tem funcionado melhor do que essa outra ideológica que tem sido a máxima do sistema educacional. Bom, então, na história, na verdade, é isso, né? Dos anos 700 para cá é que começou a se falar bastante em método de alfabetização. E se falar de como deveria funcionar a mecânica da língua, da decodificação, da decifração de palavras. E aí começaram a surgir autores mesmos discutindo isso, né? No século XVII, aí nós temos na França o Valende, temos na Alemanha Henrique Steffani. No século XVIII, temos no Brasil, 1880, nós temos já o Felisberto de Carvalho, autor de uma cartilha, desculpe, mas não lembro o nome dela, e temos na Itália também Montessori, né, já falando do método fônico. Então, é isso. Os métodos. Quais são os métodos que existem? Né? Nós temos praticamente 3 categorias de métodos. Temos o método analítico, os analíticos, dentro dele tem outros. Temos os sintéticos também, que envolve vários, e temos também os analíticos sintéticos, que fazem uma junção dos dois, aproveitando o que é bom do silábico, juntando com os globais. Então, os métodos são, na verdade, essas 3 categorias aí, né? Antes de falar no método, queria dizer para vocês que o método que nós vamos focar mais aqui é o fônico, porque
Os outros a gente já tentou, não deu certo, né? Não funciona, já é fato, está comprovado, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil, a gente já tem estudos aí, são vários que atestam que o funcionamento, que o resultado do método fônico é positivo, tá bom? Então, com relação aos métodos de alfabetização, os sintéticos. Quais são os sintéticos? Nós podemos incluir nos sintéticos os alfabéticos, os silábicos e os fônicos, né? Em todos eles, a unidade é a letra, o fonema e a sílaba, né? Mantendo foco ora na palavra, ora na letra, ora no som. O fônico centraliza no som, o silábico na sílaba e o alfabeto na letra. Então, vai oscilando aí entre esses três tipos de alfabetização sintéticas. E o foco é sempre o mesmo, é decodificar e observar a correspondência entre o oral e o escrito, né? A estratégia é também da audição, então, ou seja, é preciso obter essa percepção auditiva de diferenciação entre uma letra e outra. Então, temos também o método alfabético, o de soletração, né, que é um método antigo, também utilizado na Grécia Antiga, também veio para o Brasil, o método de soletração também veio com os jesuítas. E nele a letra é a unidade principal, partia-se de uma unidade da letra, do signo, até chegar a completar o alfabeto. Por isso era o método alfabético, porque a criança tinha que cantar, ela tinha que ler o alfabeto fluentemente. Quando ela lia o alfabeto, quando ela cantava esse alfabeto, de cor, salteado, como eles diziam, de cor salteado, então aquela criança estava alfabetizada. Era esse o conceito. E temos também dentro dos sintéticos o método fônico, que é o método de associação de letras ou grupo de letras e o seu som correspondente. O método adotado para ensinar o método fônico é chamado fonética. Às vezes confunde, né? Fônico e fonético é a mesma coisa, mas um é a forma, o fônico é o método e a fonética é a forma de ensinar, né? Ou seja, é o sistema de ensino, de leitura. Ele é baseado no princípio alfabético e visa mostrar essa correspondência entre as letras e a pronúncia delas, né? É eficaz e é um método para se ensinar a ler e a escrever junto, as duas coisas ao mesmo tempo. Importante que a gente diferencia dois aspectos. O método de ensinar a leitura e o método de ensinar a escrita. Só que nós vamos ver mais um pouquinho à frente que essas coisas podem se desenvolver juntas, né? Por muito tempo, quando eu apliquei na sala de aula os métodos analíticos, eu via que os meninos, ou eles aprendiam a escrever primeiro, ou eles aprendiam a ler e não sabiam escrever. Uma coisa sempre desenvolvia isolada da outra. E depois, quando eu apliquei o fônico, aí dessa vez o fônico eu apliquei também com alunos, com meus alunos, e apliquei também com minha filha, eu percebi que as duas coisas aconteceram juntas, né? Ela aprendeu a ler e escrever junto, no mesmo, foi tudo assim, né? Consequente. Bom, um pouquinho de história aqui, né? A respeito do método. Nos anos 80, eu acho que nos Estados Unidos, acho que vem de lá esse fortalecimento aí do método, do estudo do método. Então, nos anos 80, né, a América começou a debater, e aí sobre que método aplicar, né? E aí surgiu nesse debate a respeito de qual método utilizar, ele se polarizou entre os defensores do whole language, não sou boa em inglês, hein, como muitos de vocês aí, whole language, que é língua toda ou língua inteira, né? Que aqui para nós é o método, é o analítico, é o global, né? Então, o debate oscilou entre os defensores do método global e o método fônico. Então, foi um debate bastante acirrado, porque eles diziam que o método era ultrapassado, o método analítico, que era o método tradicional, era ultrapassado. Então, o que aconteceu foi que o governo americano solicitou um estudo, encomendou um relatório para poder avaliar o desenvolvimento da instrução no país.
né, se as crianças estavam aprendendo bem, se estavam lendo e escrevendo corretamente. Esse estudo foi feito em 1984 e as conclusões dele foram que a fonética é um método eficaz para ensinar os alunos o código e a decodificação de palavras desconhecidas. Concluiu também que quando as crianças aprendem cedo, elas liberam força mental para focar no significado das palavras. E isso é fundamental e deve ser feito nos primeiros anos do ensino, né? Outra conclusão também foi que leituras diversas ajudam a formar bons leitores. Outra conclusão importante em relação à fonética, que ela é realmente um método muito bom e eficaz para a identificação de palavras, melhorar a fluência, ampliar o vocabulário e a compreensão de textos. Tempos depois, gente, isso estou falando de 1980, no governo americano, agora na Inglaterra. Na Inglaterra foi um estudo longitudinal, que é um estudo feito em longo prazo, ou seja, são observadas crianças em um tempo, né, maior. E esse estudo foi feito pela doutora Mary Lane, na Inglaterra, aplicado a 30 crianças. E essas crianças foram acompanhadas durante 3 anos e o método aplicado era o método fônico, para observar o desempenho das crianças diante desse método, se havia ou não desempenho, né? Quais foram as revelações decorrentes desse método? Que as crianças iniciadas no fônico aprenderam a ler com eficiência e competência em 2 anos. Olha que interessante. Elas tiveram também um desempenho elevado também na ortografia e escrita. Também essas crianças desenvolveram entusiasmo pela leitura. E olha só que detalhe bacana esse. Que uma criança de 7 anos tinha leitura equivalente a um menino de 13 anos. E o desempenho na ortografia dessa criança era equivalente, dessa mesma criança de 7 anos, era equivalente a uma criança, uma adolescente de 14 anos de idade. Então veja que realmente é um método, né, funcional. O nome desse relatório, ele está disponível na internet, se vocês quiserem ver, chama-se, o título dessa pesquisa foi Efeitos de um Programa Fonético, Sintético e Sistemático. Está lá na internet, acessível para vocês. Outro resultado interessante que foi decorrente dessa pesquisa foi que até mesmo as crianças, gente, com nível socioeconômico inferior, crianças desfavorecidas, crianças que tinham baixo capital cultural, elas tiveram desempenho igual às demais crianças, certo? Nenhuma criança alcançou menos progresso. Todas alcançaram as expectativas, inclusive na compreensão de textos. Olha que interessante, né? Então, assim, a Inglaterra, gente, ela aplica o PSAT, né, que é um teste que é feito para avaliar a alfabetização, que aqui no Brasil nós temos semelhante à Provinha Brasil. Então, esse teste que a Inglaterra aplica, ele é voltado para avaliar a progressão na alfabetização fônica. Quando a Inglaterra começou a aplicar esse teste, foi como aqui no Brasil, houve resistência, né? Como eles sempre resistem a ser avaliados, é uma coisa assim tremenda, não sei por que eles não querem ser avaliados. Porque parece que tem que ficar acima de qualquer suspeita, né? Mas na Inglaterra também aconteceu igual. Tanto os sindicatos quanto os professores resistiram à aplicação dos testes. Mas prevaleceu a política pública e esse exame é aplicado até hoje. Bom, o que é importante para uma boa aplicação do fônico, né? Nós que já aplicamos os métodos tradicionais, os métodos alfabéticos, psicogênese da língua escrita, todos esses métodos aí, os inovadores, nós depois testamos o fônico e vimos que ele funciona. E que deve ter sistematização, ou seja, precisa ser organizado mesmo, né? É importante que isso seja feito. Quando nós aplicávamos os métodos analíticos, eu me lembro de que muitas vezes, até por falta mesmo de uma formação boa nessa área, porque o nosso curso de pedagogia não oferecia isso, muitas vezes nós aplicamos a alfabetização assim à toa. A alfabetização feita de qualquer jeito, nas coxas, né? Simplesmente ensinava-se o alfabeto.
Mas a mecânica da língua não tivemos esse treino. Não fomos treinados para isso. E depois, quando eu comecei a me inquietar com a alfabetização, por volta de 2007, mais ou menos, que eu comecei a me inquietar e querer saber mais sobre a alfabetização, aí eu comecei a estudar os diversos métodos, né? E vi que é importante que tenha, assim, um método estruturado. Mas não é nem tão difícil, gente. A questão é a repetição dessa técnica, né? Porque tem uma técnicazinha que funciona mesmo perfeitamente. E eu vi que o fônico, ele tem uma certa complicaçãozinha, mas é mais de ordem de compreensão, de significados, de termos, mas na aplicação mesmo, ele não tem dificuldade. Principalmente hoje, né? Que nós temos já a internet que ajuda, né? Profissionais que se predispõem a trabalhar, a fazer vídeos para mostrar estes sons, porque só então a gente descobriu isso, né? Os sons, que era importante. Como a unidade básica do fônico é o próprio fonema, é o próprio som, então é importante que se parta desse princípio, né? De que você não vai mais utilizar nome de letras, mas você vai utilizar o som. Né? Então vai fazer sempre essa analogia dos sons da letra. Quando, voltando lá naquele estudo feito na Inglaterra, que houve aquele debate entre os defensores do método analítico, eles diziam que para ler a criança precisava de motivação adequada. E quando a gente vai aplicar o fônico, a gente vê que não há necessidade disso, porque é próprio do ser humano, parece que está dentro do ser humano essa vontade, essa predisposição para aprender, para usar articulação, né? De compreender, passar este som, essa vontade de fazer a representação simbólica do som para o papel. A gente já tem isso, essa vontade, né? E já para eles, para os defensores dos analíticos, eles diziam não, tem que ter motivação adequada, precisa ter bons livros, precisa ter acesso, precisa ter um ambiente motivado, cantinhos de leitura, precisa ter acesso espaços com literaturas diversas, biografias, quadrinhos, histórias. E a gente percebeu que não há necessidade disso não, para a aplicação do método, né? Bom, outra questão deles também é que haveria necessidade de ampliar a oportunidade, né, para que as crianças tivessem acesso a diversas literaturas e que devia se focar no significado, na importância de descobrir, de compreender por que eu tenho que ler, por que eu preciso ler. Né? Então, ou seja, eles, a partir dessa compreensão já de leitura do mundo, de que é importante ler para o trabalho, ler para compreender as coisas, né? Os defensores da língua inteira diziam que ensinar a partir da unidade não permitia compreender o significado da leitura. Olha aí, gente, onde que eles começam a abrir essa margem de confusão. De que o método tradicional não ajuda o aluno a perceber o mundo, a criticar o mundo, e que ele é simplesmente um ser passivo, né? Um estudante passivo. É uma coisa totalmente contraditória. Então, isso não existe. Bom, então, gente, eu vou encerrar essa parte aqui para que eu possa continuar no outro bloco para a gente aprofundar um pouquinho mais no método fônico. Tudo bem?